Glória a Deus. Vamos lá, vamos retomar Apocalipse capítulo 13. Vamos ler novamente o versículo 1 ao 4, esse bloquinho que a gente iniciou semana passada. Lembrando que o versículo 18, do capítulo anterior, ele é considerado, pela uma grande parte dos estudiosos, na verdade, uma introdução do 13. Então, teve alguma Bíblia, alguém falou que na verdade está no 13:1. Eu não lembro quem foi. Foi o teu, Ramalho? Interessante, você tem aí qual que é a tua Bíblia? Você consegue ver? Qual que é a tradução? Não acha aí? Não tem 18 também? Está no 13:1 também o teu. Para você ver que interessante, né? Uma questão de tradução mesmo, né? Os tradutores olharam, uns preferiram colocar, como que se assim, parte do contexto anterior, outros preferiram colocar como parte da introdução do capítulo 13. E nos comentaristas, eu percebo que a tendência dos comentaristas é não ter o 18, é ter o versículo 1 já com esse texto que a gente vai ler. Ó. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Então tem traduções que está no versículo 18 do capítulo 12 e tem traduções que está no capítulo 13, versículo 1. Tá? Então, nós aqui, diante do que eu estou lendo, o comentarista padrão meu aqui, que é o Osmer, ele considera ele como na verdade, como uma transição, mas como um início do capítulo 13. É esquisito, na verdade. Mas aí eu acho que tem uma divergência maior, porque na verdade a maioria também concorda que na verdade é o dragão. Eu precisava olhar no original, precisava dar uma olhada. Como eu nunca tinha visto essa tendência aí, eu precisava dar uma olhada, eu vou até olhar depois para ver, porque a palavra no original ela vai ficar meio clara para a gente aqui. Eu não vou fazer isso agora, porque eu tinha que abrir aqui, tá? Mas é interessante, faz sentido o que você está falando da tradução. É do dragão, porque há um consenso das versões, né? Que na verdade é o dragão que se põe na areia e porque é ele quem está dando autoridade para a besta. É como se fosse uma invocação dessa besta que está saindo do mar, tá? É uma invocação. O dragão. Não. O dragão em pé na areia e a besta sai do mar. Olha o dragão. Vamos lá. Isso aí. Vamos aproveitar a confusão e vamos esclarecer. O dragão, ele é essa força espiritual maligna. A serpente. Satanás, o acusador. Esse ser espiritual é ele que vai estar por trás daquilo que Apocalipse vai chamar de bestas. Então tem uma besta que está saindo do mar e tem uma outra depois que vem da terra. Estas bestas não são seres espirituais. São seres físicos, humanos. Tá? Por que besta? Por causa da metáfora. Porque elas trazem um governo desumano contra Deus, bestial, animalesco. Tá? De fúria contra as pessoas e principalmente contra as coisas de Deus. Estes poderes são representados na Bíblia e na literatura apocalíptica como bestas feras. Tá certo? Então, vamos supor, nós não vimos aqui domingo a Igreja Perseguida? Lembra que falou um pouquinho da Coreia do Norte, que é o país mais perseguido hoje? Se eu fosse escrever literatura apocalíptica, eu falaria, como que o profeta, alguém que iria escrever da Coreia do Norte contra os cristãos, ele escreveria como uma besta fera perseguindo os cristãos. Então, quer dizer, não é um ser espiritual, é o governo bestial, é o governo desumano, é as características não racionais, não espirituais, que tomaram conta, egoístas, das coisas mais viscerais de uma pessoa que quer poder, glória, domínio, que afronta as coisas de Deus. Esses são os governos bestiais da terra. Tá? E Apocalipse é exatamente. Agora, quem que está por trás desses governos humanos? O dragão. Essa figura que é a sede, a personificação, a sede de toda a maldade espiritual,
é concentrada nesse ser que a gente viu que está perseguindo a mulher, perseguindo os descendentes da mulher. Então, essa é a dinâmica que está acontecendo. Então, por trás, gente, de todo o governo humano sem Deus, biblicamente, na questão de Apocalipse, nós temos forças malignas por trás. Tá? Então, lá no Hamas, tem questões humanas, geopolíticas, óbvio, tem questões, né, locais, mas nessa maldade toda e nessa coisa toda existe poderes malignos ali por trás, motivando coisas, trazendo motivações do coração das pessoas em todas as guerras. Então você vai sempre ter esse dragão por trás, principalmente, gente, como está acontecendo lá no Paquistão. Principalmente quando o governo se volta contra a igreja. Quando um governo humano, poderio humano, se volta contra o povo de Deus, este governo é chamado, na literatura apocalíptica, de um governo da besta, bestial. Né? Uma besta fera se levantando contra o povo de Deus e numa força ali impulsionada pelo dragão, por estas forças malignas. Ficou claro? Então as bestas não são seres espirituais. Elas vão trazer um monte de figura, né? Chifre, não sei o quê, mas lembra que é tudo metáfora. É tudo para simbolizar o quê? Poder, governo, né? Usurpando direitos que eram de Cristo. É só figura de linguagem, é só metáfora. Tá bom? Então vamos voltar lá. Esse dragão então está ali na areia. Aí no versículo 1 do capítulo 13. Vi emergir, aí João está vendo, ele viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Olha lá, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Nós vamos ver o que significa cada cabeça. Né? Nós vamos ver o que pode significar ali. Então, uma das cabeças ali dessa besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Olha só, por causa da cura dessa ferida, toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Nós vamos ver que isso aqui, gente, são frases de adoração. São frases litúrgicas. Tá? Eles estão prestando um culto, literalmente, com frases de brado a um Deus invencível. Deus era adorado assim. Né? Quem é como o nosso Deus? Nós cantamos músicas assim. E aqui eles estão falando quem é como a besta. Quer dizer, nem Deus é como a besta. Como que é esse negócio? Então, para você ver como esses seres estão usurpando e querendo adoração que só pertence a quem? A Deus. Tá? Isso é uma das coisas mais importantes aqui que a gente vai ver. Então, volta aqui comigo nas minhas anotações. Preste atenção aqui para a gente comentar algumas coisas. Então, a gente está vendo que o dragão que concede poder para os seus agentes. Os agentes do dragão aqui são as bestas que estão se levantando, né? A razão para o dragão parar na areia do mar é um tipo mesmo, como a gente fala, de convocação, né, de seu agente para uma batalha. Deve-se lembrar que o próprio dragão, como o Leviatã, aquele monstro marinho que a gente já falou da literatura judaica, né, e o mar, em todo o livro de Apocalipse, simboliza a esfera do mal. Presta atenção nisso. O mar, em Apocalipse, simboliza o mal. Então, da onde está surgindo a besta? Do mar. Ela surge de um sistema totalmente maligno e oposto a um sistema caído de poder, de governo, de anseios, né, do coração do ser humano, da depravação da humanidade. Ele surge de um ambiente que é justamente a maldade ali que existe na humanidade. Então é desse ambiente do mal que surge a besta.
Óbvio que surge essa primeira besta, a gente vai ver que há uma concordância, que é o tal do anticristo que a gente fala. Então surge esse homem. Da onde vai surgir esse homem? De todo esse ambiente maligno, de todo esse sistema do mar, do abismo. Então, para você ver como é uma metáfora, são símbolos. Então, toda vez que fala mar em Apocalipse, né, exceto o mar de vidro lá no céu, que foi uma comparação, né, uma metáfora, mas quando diz respeito a essa esfera ali da terra, o mar ele tem uma representação de algo do mal, coisas, o sistema mesmo em si maligno, direcionado pela maldade, né, desse mar de horrores, de pecado, de ganâncias, de poderios, da natureza caída, de coisas contra Deus. É um mar de coisas realmente contra as coisas de Deus. É desse ambiente que essa besta surge. Tá? Então, por isso que é interessante, lá no final a gente vai ver que no novo céu e nova terra, o mar já não existe. Eu sempre achei esquisito, né? Porque o mar é uma coisa tão bela pra gente, né? É tão linda. Por que o mar não existe? Pois é, provavelmente, como o mar, na literatura inteira de Apocalipse, foi trabalhada de forma metafórica, ali pode ser também que ele esteja usando essa palavra para dizer que todo aquele sistema maligno do céu e da terra já não existe. Não é o mar literal da criação. É o que ele está representando dentro da literatura apocalíptica. Tá? Então, isso é uma questão muito interessante, porque senão Deus criou o mar, né? Ele é o Senhor, é belo, né? O mar é uma coisa da criação de Deus. Mas o que ele representa na cultura antiga, representa lugares desconhecidos. Quem domina o mar, gente? Quem dominava naquela época os mares? Até os navegadores tinham medo de determinados momentos do mar. Né? Paulo, que conhecia lá naufrágio, o mar jogava as pessoas para um lado e para o outro, né? Destruía as embarcações. Então, o mar era... Tanto é que eles acreditavam que eles pediam para as divindades para navegar. Porque era um lugar desconhecido, eles precisavam de uma ajuda sobrenatural para entrar no mar. Então, o mar ele tem um símbolo muito poderoso do desconhecido. E de algo que é contra a vida, que é contra aquilo que eles conhecem. Então, o mar ele ganha esse simbolismo em Apocalipse, tá? Essa é uma cena muito dramática, né? Pois enquanto o dragão está parado na praia, a besta vai surgindo do mar. É uma coisa meio de cinema, se você prestar atenção, né? Tem um dragão na areia olhando para o mar e uma besta se levantando, né? Uma coisa, né? Se a gente for imaginar realmente daqueles desenhos de horror, né? Porque exatamente essa é a figura, gente, né? Tá? Lembra que está trabalhando, sim, uma linguagem mitológica e tudo, redimindo esses mitos, a gente vai falar um pouquinho de novo, para trazer uma verdade do que Deus está fazendo, né, na nação ali, no mundo todo, né? Os primeiros versículos relatam conforme, né, cada parte da besta vai surgindo. Né? A gente está vendo ali, ó, ela está emergindo do mar, aí vai vendo o chifre, aparece primeiro, vai imaginando. Está saindo do mar. Ué, primeira coisa, os chifres. De repente, a cabeça. Aí ele descreve, sobre os chifres tem diadema, sobre a cabeça tem um nome. De repente, ele vê agora o restante do corpo. Olha, parece um leopardo. Então, quer dizer, ela está surgindo e ele está descrevendo, né? Essa é mais ou menos a imagem que a gente pode estar vendo ali. E até os pés como de urso e a boca como de leão. Aí ele vê toda essa besta aí, né? Então, realmente é uma imaginação aí dramática, né, do que está acontecendo. A besta surge do mar. No capítulo 11, versículo 7, a besta surge do abismo. Olha que interessante. Aqui ela sobe do mar. Por quê? Abismo e mar em Apocalipse, mesma coisa. Era justamente, né, o abismo, o fundo do mar, para eles, era o tal desse abismo. Era uma questão, gente, da imaginação mesmo deles. E Deus trabalhou isso, dessas crenças que eles tinham, para montar uma mensagem. Lembra que Apocalipse importa com a mensagem. E ele está usando figuras, metáforas, símbolos da época, para eles entenderem a mensagem. Tá? A gente tem que se esforçar
porque a gente não faz parte daquela cultura, né? A gente tem que ficar se esforçando para ver o que está acontecendo ali. Mas eles não. Para eles era muito mais a imaginação, ela estava toda montada. Você falava um mar, uma besta do mar, ele já entendia. Ele tinha da cabeça deles o livro de Daniel, das bestas de Daniel. Eles tinham outras literaturas apocalípticas que falavam de bestas. Então, para eles eram os leitores, as pessoas que liam, né, e queriam interpretar esses textos. Lembra que não era todo mundo que tinha a Bíblia na mão? Eram leitores, né? Que iam ler essas cartas. Eles sabiam do que estavam sendo falado, né? Então, isso é importante a gente sempre lembrar. Então, gente, o dragão está convocando, né, essa criatura das profundezas. A primeira besta é inimiga de Deus e do povo de Deus. E da mesma forma que ele, o dragão, a primeira besta tem 10 chifres, 7 cabeças, ainda que a ordem seja inversa, né? Por que está invertendo? Ele dá mais, ele inverte para o dragão, coloca uma quantidade de chifre e de cabeça, e na besta ele troca a quantidade. Ele fala aqui, porque as cabeças são as características fundamentais do dragão, ao passo que os chifres, a característica fundamental da besta. Então ele faz uma inversão só para falar assim, ó, a característica fundamental do dragão foca nas cabeças. Lá na besta, os chifres, foca no chifre lá. Mas um está ali no outro, né? Os chifres e a cabeça para identificar, porque o que está vindo para a besta, de onde está vindo o poder? Do dragão. Então existe uma identificação desses seres aí. As coroas, que aqui diadema, né? De novo, um paralelo aqui que vem a coroa sempre em questão de autoridade, então veio uma autoridade do dragão, então coroa essa besta aí de autoridade. Essa descrição inicia uma paródia, né, uma grande imitação. Olha lá, isso aqui é importante. Lembra que em Apocalipse você tem esse xerox negativo que eu falo? Essa paródia sempre sendo feita, né? Deus fala de uma nova Jerusalém, de repente tem uma cidade prostituta, Babilônia. Deus tem uma marca sobre os seus eleitos, de repente tem a marca da besta. E assim vai sendo feito uma paródia. Satanás sempre vai copiando, parodiando aquilo que é de Deus. Aqui qual é a paródia? O dragão, ele está tentando tomar o lugar de quem? De Deus. E a besta, que emerge do mar junto com a besta da terra? Tentando tomar o lugar de Cristo. Nessas 3 figuras, nós temos, que nós podemos chamar, da trindade satânica, da falsa trindade. O dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Então, olha só, do mesmo jeito que Deus se apresenta em 3 pessoas, a maldade está se apresentando também como uma trindade. Olha como que é uma cópia, né? Então tem o dragão, uma besta dele, a outra besta dele. Então são 3 seres ali representando todo esse sistema maligno. Então existe sempre essa paródia, né, que a gente pode falar em Apocalipse, tá? Pelo fato que as coroas estão sobre os chifres dessa besta, há uma indicação de que enquanto o dragão é o rei do império do mal, olha, presta atenção, a besta é o braço militar. Por quê? Porque os chifres, que significa mesmo na literatura apocalíptica? Quem lembra? Poder. E o poder na cultura deles vinha da onde? Da força, do exército. Então, esse é o chifre. Então, o que está acontecendo? A coroa não está na cabeça da besta. Ela está no chifre. Há uma indicação de que a força dela, que é uma força militar, está representando, então, o dragão. Então, existe uma força aqui, um braço militar desse dragão, desse império, né? Então, quer dizer, então, que o anticristo vai ter uma força, um poderio, né, militar, ou algum tipo de poder, né, na nossa época, se ele vem na nossa época, que represente um poder que hoje a gente pode até falar assim, poxa, hoje o poder militar não é o único. Então talvez o chifre para a gente não representa só um poder militar. Pode ser que hoje nós tenhamos um poder muito maior, que não é militar. E a gente sabe hoje que nós temos, né,
poderios grandes hoje, né? Sim, sim. A gente vai ver um pouco disso aí, porque realmente os chifres, e as cabeças, você tem uma passagem de imperadores ali. A gente vai ver. E tipificando, na verdade, depois o último chifre, como se fosse o último que é o anticristo final. Né? Então, a gente vai entrar nesses detalhes aí. Agora, vamos lá. A besta, então, que sobe do mar, vamos assumir aqui, ela é o anticristo, que fará oposição a Cristo e tentará usurpar a autoridade e o poder de Cristo. Então, ela vai tentar se passar por Cristo, gente. Ela vai tentar enganar as pessoas para ter a fidelidade, a lealdade, a devoção que o ser humano deveria dar somente a Cristo. Ela vai tentar ter para ela. Ou esse homem, esse anticristo, vai tentar. Por quê? Porque ele não vai falar assim, gente, presta atenção. Ele não vai chegar e falar assim, ô gente, eu sou o anticristo. Ele não vai se apresentar como anticristo, é óbvio. Ele vai se apresentar com alguém, possivelmente, um tipo de Cristo. Você pode confiar em mim. Vamos ser leal. Eu vou dar a salvação para vocês. Ele vai querer a glória que pertence a Cristo. E para ele ter a devoção das pessoas, ele vai fazer prodígios, sinais e maravilhas, inclusive ressuscitar. Então, olha como é sutil. A gente acha que vai chegar, né? E aí, sou o anticristo. E aí a gente vai ver o demônio lá, os chifres na cabeça, né? Não. Ele vem como anjo de luz, não é assim? Os ministros do Satanás vêm como ministro de luz, da justiça. E é isso que é o problema. Porque aparentemente ele está fazendo tudo certinho. E se nós não entendemos, ele rouba a nossa devoção. A devoção que deveria ser dada somente a Cristo começa a ser dada a um homem que vai trazer salvação para a gente. Olha como é sutil o negócio. Olha como é complicado a gente colocar essa confiança em qualquer tipo de político. Porque é essa justamente a via que Satanás, que o anticristo vai entrar. Ele sabe que se ele oferta para a gente uma paz, uma segurança, ele começa a resolver nossos problemas, tem gente que vai morrer por ele. Vai entregar a sua vida por ele. Gente, aqui no Brasil, pelo amor de Deus, tem gente que morre pelo Lula, morre pelo Bolsonaro. Olha a desgraça que é o Brasil. Olha a desgraça que é o coração do ser humano. Imagine um homem poderoso no mundo que resolve de fato coisas que a gente está esperando, roubando o coração das pessoas da expectativa do verdadeiro rei. Quantos crentes vão ser enganados? Quantos? Quantos crentes foram enganados? Estão sendo enganados. Nós temos que entender que o maior culto em Apocalipse é o culto ao imperador. Não é aos deuses pagãos. É um homem. Esse é o maior problema. Esse ser aqui que está sendo adorado não é depois vai criar uma imagem disso. Mas não é uma imagem, é um ser humano que está dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou o cara, vem me seguir. Estou fazendo milagres. Né? Eu sou o Cristo. Jesus fala, nos últimos dias apareceriam falsos cristos. Então o anticristo, ele é chamado anti por nós, mas não por ele. É João que põe esse nome para esse ser e esses seres que estavam fazendo. Quem que João chama de anticristo? Os falsos mestres. Quem eram os falsos mestres? Gente que estava ensinando em nome de Deus as coisas de Deus do jeito errado. Então eles não iam assim, eu sou o anticristo, viu?
Não, eles vinham em nome, igual Jezabel, se dizia profetiza. Vocês estão tolerando uma mulher aí que se diz profeta e levando vocês para um monte de coisa errada. Ela se diz profeta. Ué, o anticristo se diz um mestre de Deus, os falsos profetas, os falsos mestres. Mas João chama eles de anticristo. Então o anticristo final, ele vai se dizer um homem de Deus. Ele vai se dizer, meu irmão. A uma pessoa dizer que é de Deus, não quer dizer que ela é, pelo amor de Deus. Uma pessoa dizer coisas certas, não quer dizer que ela é. Quais são as motivações? O que está conduzindo? Como que o coração das pessoas estão se engajando? Meu irmão, tirou a nossa lealdade, a nossa fidelidade a Cristo. Colocou qualquer coisa no lugar, virou um ídolo. Virou um ídolo. Por isso que a igreja não põe a sua esperança em homens. Por isso o clamor da igreja é: vem, Senhor Jesus. O Messias, vem o reino, o novo céu, a nova terra. É aí está o final de todas as coisas e a esperança da igreja. Enquanto isso, nós batalhamos pelo evangelho, pela proclamação do evangelho, pela justiça, pelas coisas corretas, pela verdade. Mas como um povo que denuncia o que é errado e anuncia o que é correto, que denuncia as injustiças e anuncia a justiça. A voz da igreja é uma voz profética, meu irmão. A voz da igreja não é a voz dessa terra, é uma voz do céu dizendo para o povo: arrependa-se. Isso aqui, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Dobrem-se somente a Deus, sejam fiéis somente a Deus, lealdade somente a Cristo. Sirvam ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Coloque a sua esperança. Essa é a voz da igreja. Né? Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque nos finais dos tempos, se possível, ele enganaria até os eleitos. É assim que Jesus falou, né? A besta também tem nome de blasfêmias, né? O que é isso? Que está escrito na cabeça dela, né? Gente, muita coisa, por causa, né, fica muita informação, eu não vou ler tudo, tá? Muita coisa aqui está se repetindo e toma empréstimo lá de Daniel capítulo 7. Tá? Então, lembra que tem coisas que está repetindo lá de Daniel 7, tem muito pano de fundo, muita alusão, está tudo lá, inclusive as bestas, chifre, está tudo lá em Daniel. Tá? Então, lá teve um cumprimento, e depois nós temos um cumprimento agora escatológico. Então eu não vou ler porque é muita informação, muito técnica, cansa, né, vocês. Então eu tento passar para dar a ideia geral. Agora, olha só. Em Daniel 7 menciona um pequeno chifre. Esse pequeno chifre lá de Daniel, ele ia falar palavras de blasfêmias contra Deus, o Altíssimo. A besta aqui, ela vai seguir o mesmo modelo, o mesmo jeito desse pequeno chifre lá de Daniel. Que muitos falam que o pequeno chifre lá de Daniel é o anticristo. Então lá desde Daniel, esse pequeno chifre representa o anticristo. Tem um cumprimento, eu não vou entrar nisso agora, histórico, mas que era um tipo do anticristo final. Tá certo? Então olha lá. Suas reivindicações blasfemas, o que é isso? O que é uma blasfêmia aqui nesse contexto? Que esse ser, essa figura aí, essa besta, esse ser humano, que vai se apresentar como alguém de Deus, como alguém bom, como alguém que vai, né, resolver as coisas, por que ele está blasfemando? Gente, porque ele vai tomar sobre si, o que é nome? Lembra que eu falo? Nome é o que a pessoa é, a essência dela. Então ele vai se apropriar de nomes que um ser humano se apropriar é uma blasfêmia. Quais são os nomes que ele vai falar? Isso aqui eu sou. Senhor, Salvador, Filho de Deus, o Cristo. Ele vai se apropriar de nomes que não pertencem a ele. Como os imperadores faziam. Os imperadores falavam o quê? Eu sou filho de Deus. Sou filho de Apolo. Sou filho de Zeus. Eles se diziam filhos das divindades. Eles se achavam, eu quero o culto.
Então, isso é tomar o nome, escrever na testa aqui, com nomes de blasfêmia. É você aceitar uma essência que não é sua. Você está blasfemando, porque isso não pertence a você. E é isso que esses reis, esses imperadores, fizeram e que o anticristo final vai fazer. Né? À luz do problema do culto ao imperador, né, a gente já discutiu e vamos falar isso mesmo. Então, esses nomes de blasfêmia provavelmente aludem os títulos de divindade atribuídos aos imperadores romanos. Senhor, Salvador, Filho de Deus, nosso Senhor e Deus. Teve um imperador que ele quis ser chamado assim. Meu Senhor, meu Deus. Olha só a loucura do cara. Ele quis ser chamado desse jeito. Então você vai ver o quê? Esses homens se colocando no lugar, como o coreaninho que a gente fala lá da Coreia do Norte, gente. As histórias que a gente tem informação que o cara manda todo mundo na Coreia ter uma foto dele dentro de casa. Você já imaginou? E todo dia de manhã você ter que olhar para a cara do fulano e fazer uma devoção a ele. Meu irmão, é uma besta, literalmente a besta, dos dois sentidos, né? Uma besta de Apocalipse e um abestado mesmo, uma besta. Né? Porque, gente, olha onde chega o ser humano sem Deus, achando-se Deus. É nesse nível que nós vamos chegar no anticristo. Só que o problema é que o anticristo não vai forçar isso num período como o coreano força. Porque lá se não fizer, vai receber punição, é meio que uma imposição, né? Você está afrontando o governo, você vai ser espiado, né? E assim vai. O anticristo não, ele vai fazer milagres. Ele vai conquistar o coração das pessoas. Gente, olha lá para onde a gente está, o que a gente está falando. Então, conhecer isso que a gente está conhecendo é muito importante, porque a gente conhecendo a palavra, o evangelho, as prioridades do reino, a gente não vai ser enganado, a gente vai falar, poxa, eu ouvi isso aí já, não vou cair nessa não. Não, meu coração é de Jesus, não é de homem nenhum não, por melhor que seja. Vou ajudar as coisas boas, mas por melhor que seja, meu coração não é de homem nenhum, de político nenhum, de poderio nenhum, de ideologia humana nenhum, é de Cristo. Não me vendo. Não dou minha boca para ninguém aí, não dou meu coração para nenhuma ideologia. Porque o meu coração é do Evangelho. Meu coração é do Messias, do Cristo. Então, esse é o papel da igreja. Entende? Então, e diante de Apocalipse, a gente vai ver isso. Olha só, presta atenção aqui nessa leitura. Tem um teólogo que ele faz um resumo muito interessante do culto ao imperador. Presta atenção. Do primeiro século ali, que quando o Apocalipse foi escrito. Embora os gregos conferissem status divino aos seus governantes vivos. Então, olha só, na estrutura do Império Grego, eles davam status divino para os governantes ainda vivos. Agora, no Império Romano, tradicionalmente, não declaravam que seus governantes eram deuses antes da sua morte. Então, os governantes não tinham o privilégio de falar, olha, nós devemos ser adorados como divindades quando eles estavam vivos. Eles morriam, aí eles entravam lá, né, no culto ao imperador, no panteão de devoção dos imperadores de Roma. Esse era tradicionalmente o que acontecia. Mas, olha lá, todavia, esse era o caso em Roma, pois as províncias, com frequência, deificavam o imperador ainda vivo. Então, o que ele está falando aqui? Que lá em Roma, na sede do poderio romano, eles não adoravam o imperador enquanto estava vivo. Mas nas províncias, como na Ásia, nas 7 igrejas da Ásia, eles começaram a adorar e prestar culto aos imperadores ainda vivos. Não só mortos, ainda vivos, eles começaram a homenagear.
provavelmente para indicar a presença do imperador também nas próprias terras. A província da Ásia era especialmente famosa pela proliferação dos templos aos imperadores, gente. Essa província aí da Ásia, que é onde estão as 7 igrejas de Apocalipse. Ainda assim, o Senado romano normalmente restringia o uso, presta atenção, o Senado não gostava disso. Ele restringia o uso dos títulos para os imperadores, reservando o termo Deus só para os falecidos. Então, os senadores falavam, não, mas ó, gente, o título Deus mesmo, só para os mortos. Os vivos não, né? Isso lá em Roma, no Império Romano. Só que nas províncias o negócio já tinha debandado já. Você vê o coração do ser humano. O ser humano quer adorar alguém. Nem o Senado romano queria que o imperador fosse chamado de Deus vivo. Mas nas províncias, estava um monte de gente adorando o imperador como Deus já. Agora, tem um cara chamado Domiciano, que é o imperador, talvez o imperador que estava como imperador quando o Apocalipse foi escrito. Domiciano, no entanto, olha o que ele fez. Ele mudou as leis de Roma e ele exigiu o título de Deus para si, vivo. Fazendo inclusive convocações para oferecimento de sacrifícios para si próprio na cidade de Roma, onde os senadores não concordavam. Esse Domiciano provavelmente é o imperador quando João estava na ilha de Patmos escrevendo os Apocalipse. E olha o que o livro está afrontando. Bestas levantadas pelo dragão que queriam ser adorados. Gente, é uma afronta a Domiciano ou qualquer imperador. Nós temos que entender que Apocalipse ele fala do futuro, mas ele também é um livro que está afrontando o Império Romano da época. Ele tem é como se fosse, né, cajadadas triplas, né? Bate aqui, bate lá. Apocalipse é assim. Porque é uma literatura profética. Então ela atinge o que estava acontecendo na hora, mas ela profetiza coisas do futuro. Um outro teólogo, Vrissen, ele diz assim, ele vê no culto ao imperador o foco principal desse capítulo, da besta. Em Éfeso, o templo de adoração a um imperador chamado Sebastião, gente, olha só, esse imperador, ele foi imperador em 211 a 217 depois de Cristo, quer dizer, então, 100 anos depois que o Apocalipse foi escrito, mais ou menos, ele tinha as imagens dos deuses sobre colunas no segundo andar e acreditava que o imperador unia os deuses aos adoradores. Ele acreditava que ele era um ser que fazia a mediação dos mortais com as divindades. Gente, é isso que Jesus faz. Nós temos um mediador entre Deus e homem, Cristo Jesus, Deus, homem. Os imperadores achavam que eles eram mediadores entre os homens e as divindades. Olha que tipo de loucura que nós estamos falando. Né? E isso não é... A gente tem que entender, gente, que isso não é uma coisa de outro mundo. Dá poder para qualquer ser humano na Terra. Poder indiscriminado. Deixa esse cara tomar decisão, sem fiscalização, fazendo tudo o que ele quer. Você sabe o que ele vai achar que ele é? Um Deus. Hitler estava achando que ele era um. Os ditadores todos se achavam. Os faraós antigos, os imperadores romanos. E qualquer um acha que pode mandar, desfazer e fazer do jeito que ele quer, porque eles se sentem acima das pessoas. É como dizer assim, eu sou acima de todo mundo aqui, ó. Eu sou mais humano que vocês são mais ou menos. Os caras se... Né? Na verdade, eu sou semideus. Vocês são outro jeito aí de gente. Gente, presta atenção um pouquinho nesses governos ditadores.
É exatamente assim que eles pensam. Talvez, aí até podemos colocar lá na cabeça do... Não, talvez, porque parece que ele pensa um pouquinho assim, o próprio Putin da Rússia. Um cara autocrata que toma as decisões do jeito que ele quer, de baixo para cima, morre quem for. Nós vamos para a guerra e vai... E o povo dele não querendo, ou alguns desertando. Mas não interessa. É a besta fera. É o que eu quero. Eu quero poder, eu quero a minha terra, eu quero a Ucrânia. Mas por que você quer a Ucrânia? Deixa o povo viver para lá. Vai viver. Não, eu quero a Ucrânia. Eu quero pisar ali, quero botar minha pata lá e governar ali também. Estender meu império. Então, olha os desejos bestiais, vocês estão me entendendo? Está aí no mundo. Está aí, gente, nós estamos vendo. E tudo isso é o cenário de Apocalipse. É Deus falando, eu vou julgar todas essas coisas. Eu vou botar um ponto final em tudo isso. Vai chegar a hora que todos vão responder diante de Deus, E para a gente indo para o final. Portanto, o imperador era o ponto formal, olha só, da união entre o humano e o divino. O anticristo vai restaurar essas práticas. Ele vai falar para todo mundo, de alguma forma, que ele é um semideus, que ele é o mediador máximo entre Deus, a divindade e o ser humano, e que todos precisam dele. Gente, ele vai convencer as pessoas que ele é o cara. Aí nós vamos falar, não, eu não preciso, eu tenho acesso direto ao Pai, por meio de Jesus. Ou você vai cair na dele. Entende o que eu estou falando? Então, gente que procura sempre gente para estar no meio dela e Deus, cai rapidinho. Cai. Ué, aqui na nossa sociedade, no Brasil, o que a gente mais tem, em Penápolis, crente buscando profetas para falar com Deus no lugar deles. Entende que cristianismo barato que a gente está vendo? Gente, você é filho de Deus. Quando você se converteu, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de você para você falar com o seu pai. Você vai buscar um profeta que vai entregar umas baitas de umas profetadas para você. Acerta uma, duas, porque fala o que você quer. E depois começa a falar umas besteiras. E você vai negligenciar a honra de falar direto com o seu Deus, com o seu pai. Aonde a gente está? Não, pastor, eu não sou ouvido, ele é mais ungido. Não existe isso, gente. Não existe isso. Eu vou contar uma indignação minha aqui, nesse ponto. Eu vou terminar aqui e eu vou contar do que eu vi na internet essa semana, mas aí a gente já termina essa parte aqui, mas vou desligar também. Então, o anticristo ele vai tentar não, ele vai restaurar essas práticas todas aí, Quando a cabeça e o tronco da besta aparecem, o que predomina na figura? Um monte de linguagem animalesca. Parece um leopardo, pé de urso, boca de leão. Gente, é um monstro. E esse monstro, ele não pode ser que a gente não pode montar. Não existe, não é um animal, entende? Não é um animal só. Então, cada figura dessa representa uma coisa. A gente tem que começar a pegar separado. Então, são só metáforas. São só figuras de linguagem para dizer que é um governo que vai acumular todas as feras lá de Daniel em si. Toda a maldade de todos os impérios até hoje serão aglomerados numa besta só. Numa figura só. É uma consolidação das bestas nessa besta. Por isso o leopardo, o urso, o leão, que são antigas bestas faladas em Daniel. Então existe uma concentração agora do mal, Então o propósito da imagem é retratar uma besta que é assombrosamente medonha e absolutamente amedrontadora. Por quê? Porque ela incorpora todo o mal de todos os séculos do império, inclusive do próprio dragão. Só que com astúcia, sedução do dragão, engano. Em resumo, essa besta é a combinação de todas as bestas ou impérios ao longo da história humana que tem se levantado contra Deus
e contra o seu povo. O ponto principal é que essa besta é uma somatória de tudo que surgiu antes dela. É isso que a gente vai caminhar e ver, continuar vendo as próximas semanas aí, tá bom?